Beleza. Beleza? Pegou aí? Vamos lá, né? Gente, então vamos começar. Hoje a proposta é fazer o encontro mais rápido um pouco, para dar tempo de participar aqui dessa palestra, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui primeiro na planilha. Então, Caio. Vai. Vocês conferiram essa planilha que a gente preencheu, fez a avaliação lá do sprint de vocês? Todos conferiram? Estão aqui? Priscila? Jonathan? Sim? Júlio, né? Sua banca tá marcada, né, Júlio? Sua banca tá marcada, né? Então vamos lá, empenha na prática, viu? Mauro, viu? Júlio também aqui, né? Dois Júlio, tá leve ali. Paloma e o Osmar. Parece que alguma pessoa tinha entrado aqui, saiu? O Paulo, né? Tá. Comenta um pouquinho, Carlos. Zoom. Bem, dos comentários que estão na Sprint 2, que foi a última que a gente avaliou. Não, tá errado isso aí. Isso é outra planilha, moça. Deixa eu arrumar isso aqui. Isso é do projeto integrador de outra turma, nada a ver. Peraí. Acompanhamento tá aqui, ó. Tá 325? 150. 150. Tá aí. Então vamos lá. Quem que tá aí do grupo 1? Ninguém do grupo 1? Não? Pode lançar a pauta então lá na SGA, né? Ó, o pessoal do grupo 1 tá com esses comentários aqui que a gente deixou. Fez a entrega da coleta, mas não fez a entrega da preparação. Tá? Vamos pro grupo 2. Quem tá aí do grupo 2? Mauro? Mauro. E aí, Mauro? O que tá acontecendo lá, cara? Só tá terminando. Olha, A 3, mas a gente avaliou a 2. Vocês estão trabalhando na 2? Mas dá uma olhada aqui na 2, vocês estão com pendência, tá? o pessoal esqueceu de. Foi? Então, olha só, não tem nenhum arquivo de coleta de dados no repositório de vocês, tá? Por isso está como não entregue. E a preparação de dados não foi falada no relatório. O relatório tem coisa só da Sprint 1, né, Caio? Sim. Então, por isso que está marcado ali como não entregue, viu, Mauro? E aí, Mauro, olha só, na avaliação aqui da equipe, né, na sua própria avaliação, você não fez na última. Aí hoje a gente abre de novo, aí você tem que fazer as anteriores, para poder a conta fechar. Tá? Você quer fazer alguma pergunta aqui? Não, eu acho que o pessoal aqui já viu hoje, sabe? A gente dois em casal. Ah, se enviou hoje, a gente não viu hoje. A gente avaliou, né? Porque a Sprint 2 a gente avaliou já assim, com atraso nosso também um pouco, e não tinha lá, entendeu? Então o prazo que era para ter sido entregue até o dia que a gente avaliou não estava. Então assim, tudo bem, se entregou hoje, quando a gente for avaliar a última, a gente vai voltar lá e marcar como entregue com atraso e vai ser validado. Mas até ontem não estava. Navega aqui para trás aqui, cara. No 2? O grupo 2 tá beleza, né? Fez todas as... É só aqui mesmo, no 9, tá com pendência, tá? Na Sprint 1 vocês fizeram a avaliação lá direitinho, né? Então agora quando eu abrir a avaliação da 3, vai entrar para avaliar o processo da Sprint 3 e avalia a Sprint 2 que ficou pendente. Tá? Grupo 3, tem alguém do grupo 3 aí? O grupo 3 está bem ausente, né? Tá. Então o pessoal do grupo 3 aí, se estiver assistindo depois, ou se vocês, né, tiverem contato com alguém do grupo 3, tá... Eles estão sem a entrega, né, cara, da Sprint 1. Sim. Vai um pouquinho pro lado aqui. 4. Aqui, 3 né? aí. Não entregue da Sprint 1.
E da Sprint 2 também não entregue. Tá? A Sprint 1, na verdade, eles não entregaram em PDF, né? E aí Isso. a gente não considerou a entrega. Tem um documento lá, mas está como doc. E no Sprint 2 não teve de fato, porque eles tiveram um processo que o Edilson comentou com a gente. Sim, Né? Então, o estão Edilson tentando procurou a resolver, gente. mas eles estão com um problema na Estão equipe trabalhando lá. nisso, né? Mas a equipe fazendo o envio, a gente ajuda. Isso. Então entrega após o prazo e faz a avaliação. Normal, tá? Grupo 4, quem está aí do grupo 4? Quem do grupo 4? Aqui é a Ana Carolina, Marcela. Tem um R e tem um K, né? Tá aberto. Isso, a gente consegue olhar? Tá aqui, ó. Vamos navegar aí. É porque assim, lá no GitHub, a gente tinha pedido, né? A entrega vai fazer entrega com relatório de PDF. Aí essa equipe entregou, mas entregou em DocX. Entendeu? A 4 que a gente estava olhando agora? Né? É a 4, O Christian, Rossano, Marcelo. E a Ana, né? Ué. É que eles não estão aqui agora, mas essa é a equipe do projeto lá no carro, né? Isso. Eles não estão presentes aqui, né? Então, o grupo 4, né? Tá com pendência na sprint. Tá com atraso, só 2. a pendência de avaliação, né? Isso, de avaliação 360. Mas entregou, né? Tá aí, tem os comentários aqui também. E a mesma coisa, quando eu abrir agora a avaliação da 3, que já tá aberto? Tá aberto. Tá aberto, você pode ir lá avaliar a 2 que ficou pendente. Grupo 5, quem tá aí do grupo 5? Coisa boa, 2 representantes. Tudo bem. Conseguiram entender esse comentário? Sim? Não, por quê? Aqui, ó, vem aqui no Canvas, cara. Vou mostrar aqui. Preparação dos dados. Aumenta um pouquinho, por favor. Olha só, Paloma. Preparação dos dados, olha os requisitos. Então, você vai olhar para cada requisito desse, ver o que vocês fizeram, certamente fizeram itens desses, só que não está no relatório, vocês não falaram disso. Fizemos isso, isso e isso. Tem que fazer alguma conversão? Fala, tem que fazer essa conversão, essa foi a equação de conversão. Tá? Também. Cada item desse aí. Isso não foi feito porque não se aplicou. Isso não foi feito porque não fizemos agora, mas talvez pode precisar depois. Sim. Claro que um ou outro aí, né, não faz sentido, né? Tá, para o trabalho. Mas certamente, pelo menos alguns desses aí, vocês fizeram. Se não fizeram, deveriam ter feito. Então é isso, né? Quando a gente coloca lá que deixar evidente a preparação de dados, é isso. Tem alguma pendência aqui, Paloma? Tem não, né? Da Sprint 1, né? Tá tudo certo? Tá. Excelente. Grupo 6. Grupo 6. Um P ali, né? Tá bom, né? Tem alguma questão, Priscila, que você queira comentar? Tá tudo certo. Beleza. Tem alguma pendência lá da Sprint 1? Não, também não. Também não, né? Não, eu falo assim da avaliação, né? Tá tudo bem. Avisa a equipe, tá? Avisa a equipe que o formulário está aberto. Eles fazer a avaliação da Sprint 3. Isso serve para todos, viu, gente? Quem não está presente aqui. Grupo 7. Não Quem tá foi. Grupo 7? 7 é quem, hein? Vinícius, Rafael, Ronald.
O Vinícius, que deveria estar aqui agora à noite, ele me mandou mensagem, falou que não poderia porque está com problema no carro. Eles estão com dificuldade de construir, de trabalhar no projeto, e ele me pediu orientação sobre o que ele pode fazer para não reprovar na disciplina. O Vinícius, em particular, é o que procurou a gente bastante, né? Tá bem empenhado em fazer dar certo, mas eles estão tendo dificuldade e não conseguiram avançar muito. Eu sugeri que eles façam o relatório, que coloque, né, trabalhos relacionados, citem trabalhos, fala da possibilidade, traz fez até o momento. o que fez e quais foram as dificuldades, mas contextualizando, mostrando que é possível e que o projeto tem um contexto que faz sentido, apesar de terem tido dificuldades, e fazer a apresentação, né? Entregar o relatório dessa forma e fazer a apresentação com o que eles tiverem, para não desistir e, consequentemente, não reprovar, né? Sim. Beleza, né? Né? 7, 8. Deixa eu só ver como é que estava o 7 antes. Tem que fazer. Tem um devendo avaliação, né? 8. 8 não entregou e ninguém avaliou. Então, tem alguém do 8 aí? Mas o que está acontecendo aí, pessoal? TCC? Uhum. Certo. Vocês conseguiram montar o eletrônico e visualizar os dados na porta serial, não estão conseguindo armazenar? Só que o problema está na hora de armazenar, né? A gente queria armazenar no CSV, E vocês chegaram a comentar com alguém, pedir ajuda? Então, acho que aquele relatório, acho que a gente chegou a mandar lá no grupo, lá que a gente estava Tá. No horário da aula de IoT também ninguém apareceu. semana passada a gente fez a aula do instrumento, eu não consegui. Tá. Assim, não é o ideal, mas para conseguir avançar com o projeto, se tu tá conseguindo exibir lá na porta serial, seleciona, copia e cola e descreve. A gente teve dificuldade nesse ponto, essa parte a gente não fez, mas para contornar esse problema a gente resolveu desse jeito aqui, porque estamos indo para a última semana agora, né? Então, para ter resultado, né? Vocês estão aqui, vieram para o encontro, então, eu entendo que isso significa que vocês têm interesse em finalizar a disciplina e entregar o trabalho, ter nota. O projeto, pessoal, sempre é importante pensar o seguinte: tem que entregar. Como que eu vou fazer? Né? Tem um ponto que eu estou tendo dificuldade. Tem que deixar claro, professor, estou com dificuldade, preciso de ajuda. Professor, não está saindo. Professor, cadê? O horário da aula. Eu vim aqui, vamos lá, não veio mais ninguém, então vamos ficar as 4 horas, nós dois aqui até isso sair. Não quero ir lá, não sei o que, mas descreve isso no relatório, não deixe de fazer o relatório. Né? E aí, deixa claro o que está acontecendo no sprint. E como que você consegue entregar alguma coisa superando isso? No caso de vocês, montamos o eletrônico, a gente consegue coletar dados, estou com um problema no armazenamento, né? Gerar a base seria o arquivo CSV de forma automática ali, né? Ou salvando no cartão de memória, ou lendo a porta serial, ou por transmissão Bluetooth. Beleza, então a gente não conseguiu nenhuma dessas alternativas sugeridas, que seria o ideal, mas para não perder tempo e para não perder a sprint, a gente começou a salvar. Selecionei, colei lá da porta serial e criei um CSV dessa forma. Pronto. Segue. Repito, é o ideal? Pode todo mundo fazer assim porque é mais fácil? Não, não é legal. Mas isso demonstra que tu deu um jeito de fazer para entregar o que precisa ser entregue. Tá?
E aí você se propõe a resolver depois ou continuar tentando, qualquer coisa assim, né? Independência da expressão. Essa é a 8. Eu não enviei o print lá, aí não sei se. Não, isso aí é bug não. Isso é uma dupla checagem. Tá? Quem está com pendência é o Fernando ali, ó. De avaliação desse último. Comenta com ele lá. E é aquela mesma coisa, né? Tá aberto hoje para avaliar a 2, no mesmo processo você avalia a anterior. Deve, né? Porque A nota de vocês aí. aí vai vir direto a nota de vocês, tá? Porque ele vai calcular a média lá. Então, assim. Se não tem nota. Estava pensando assim, não, a gente só vai fazer relatório e fazer essa avaliação quando a gente realmente conseguir fazer mas realmente não tem que, mesmo não conseguindo, a gente tem que fazer um relatório para mostrar para vocês quais as dificuldades para a gente poder isso. Sim. E como que você superou a dificuldade, do jeito que você. Né? É uma solução ideal, né? Não pode ser, mas é uma solução. Deixa eu ser. Ok, né? Esse foi o grupo. 8, né? Agora é o 9 9, né? agora. Quem está aí no grupo 9? Quem está no grupo 9? O 9. Marcos, João, Marcos e Paulo. Marcos, João, Marcos e Paulo. Ninguém? Não, não. Então tá aí as. Fizeram a entrega, né? Tem pendência de avaliação da equipe aqui. E tem os comentários descritos. Da Sprint 1 tem pendência deles? Tem não, Da né? 9 não. Tá ok. Pessoal da 10. Pessoal da 10. Coleta entregue. Preparação entregue. Pendência com a Raquel. Tem alguém aí? 10? Hoje ela tem que avaliar a 3, a 2 e a 1, tá? Ela praticamente está bem desconectada aí, né? É. Isso demonstra que. Tá. Tá. Legal. Você viu que tem um item ali, né? O que foi feito na etapa de preparação de dados. O item 3 aqui, ó. Aí vocês deem uma atenção para esse, para deixar bem caracterizado. Beleza. Legal. Boa. Tá fluindo bem o trabalho? Grupo 11, né? Tá quem aí? Tá o Júlio? E aí, Júlio, o que tá acontecendo aí, cara? Na hora de gerar o CSV lá. A Ruth tem um adendo lá, depois que eu me dei, eu conseguia ver os dados lá na fonte serial, tem diferentes, mas não consegui gerar esse CSV para poder trabalhar. Aí foi impactado nisso aí. Eu vou seguir essa sugestão. Acabou não entregando. Vou colocar lá o que precisa de dados lá, gerar o CSV. Acabou que a 3 então ficou parada também. Então corre para quer finalizar isso, fazer a análise, entregar os relatórios, porque agora próximo sprint é uma semana só, né? Só faltava isso aí para poder acessar. Vocês procuraram ajuda, Júlio? Deixei mais por conta da Ruth aí, que ela tem um admin, né? Ela já tinha mexido, seria por omissão de lá. E ela também estava nesse então acabou ficando isso aí. E os outros membros? Aí o Pedro e o Guilherme estão tentando adiantar o que puderem na 3, né? A 2 já está pronta, já concluído. Cai naquele ponto, né?
qual que é a grande questão para vocês? Não precisa desistir da disciplina nem do projeto, mas vocês têm uma semana, tem que dedicar e correr para entregar. Dá, exato. Se viesse fazendo certinho, né, dentro de cada sprint de 2 semanas, entregar o que tem que ser feito, você vai fazendo o projeto com mais tranquilidade. Né? Mas, sim, dá para fazer, só que essa semana vai ter que ser mais dedicada aí pro projeto, né? Aproveita a quinta-noite ali, ó, ué. para poder desenrolar alguma coisa, viu, gente? Já tá no apagar das luzes aí, mas Sim. né? Certo? Bom, e aí tá com pendência aqui de avaliação, né, Júlio? Tem na Sprint 1 também? Tem, né? Tem o Pedro e tem a Ruth, tá? Então faz esse contato lá com eles. Fala da implicação disso, entendeu? Justo. Tá lá no slide. 80% da nota da disciplina é da prática integrada, e desses 80%, aí tem que olhar, mas acho que era 60-40. Bem assim, ó. Só para já tirar a dúvida, né? Tá lá em cima. Aí, slide 10. Olha lá, Júlio. O que vocês estão deixando de registrar aqui? É tranquilo, né, Júlio? Não. Brincadeira, viu, Júlio? Vamos fazer. Essa é a parte mais fácil, afinal de contas, é a avaliação. É uma reflexão de vocês, né? E a avaliação da equipe. Beleza, gente? O Cleiton chegou aqui atrasado, né, Cleiton? Qual que é a sua equipe, Cleiton? Primeira? Primeira tá com pendência, aí, né, Cleiton? Você viu esses comentários? peguei já, acho que a coisa lá que não entregou, falou e acho que a já entregou o quê? Apenas de avaliação? Tá. Avaliação. A relatório desse tá com pendência? Tá com pendência. Teve um problema, não? Aqui, ó. Não. Quando da avaliação que eu tinha feito, né? A gente reviu isso e eu tinha colocado que não tinha sido feita a coleta. A coleta tá lá. A questão é mais relacionada ao relatório. O relatório tá 2. Descrevendo os dados coletados, fazer o relatório mais específico sobre o conteúdo da 2 mesmo. E aqui, ó, esse item 4 aqui, então, esse item que fez com que o não entregue tivesse marcado aqui, tá? Porque, assim, pode ser que vocês tenham feito alguma etapa de preparação dos dados, mas no relatório não tem nada disso, tá bom? Aí, tendo isso no próximo relatório agora, a gente atualiza ali para entrega com atraso e a gente considera a entrega, tá? Mas tem que colocar. Pode. E a terceira também, né? A terceira é hoje, né? A terceira é hoje. Se entregar hoje ainda, mas se entrega no prazo, se não, entrega com atraso, mas a gente vai olhar, avaliar também, tá? Beleza? Vamos falar da apresentação, cara? Vamos. Tá ali na aba ali já. Aí tem? Sim. Essa é da avaliação, né? O formulário tá aqui, o link. Até dia 6, né, gente? Hoje é 4, tá? Então, mais 2 dias o formulário fica aberto para vocês fazerem a avaliação e das pendências também. Tá bom? Beleza, 4.1. Alguém aqui já teve que fazer uma apresentação? Sim? Algumas pessoas? Já tiveram? Já teve? Pronto. Já teve? Você já apresentou aí? Trabalho? E você, Júlio? Presencial, né? Olha que interessante. Legal. E Priscila, você não deve ter muita história para contar aí, né? Não teve, né, Priscila? Certeza, né? Você teve graduação, TCC. E aí, Mal, já teve que fazer a apresentação, cara? Júlio? Já? De que você apresentou hoje? Você fez o curso? Sim. Aqui? Não, foi no
eu detestava. Eu não gostava. Ele fiquei embriagado pra conseguir. Hoje não precisa não, cara. Chegou lá tropeçando. Aí na cabeça dele ele tava apresentando, né? No mundo real. Gente, como se trata de uma equipe, né? Eu acho que vamos fazer essas perguntas, né? Que a gente vai saber, né? No caso do Júlio, por exemplo. Como é um trabalho em equipe, não precisa todo mundo, viu, Júlio? Tá presente lá na frente, assim, né? Falando. Tá? Importante estar na apresentação, no dia, né? Ali, mas pode pegar uma ou duas pessoas para apresentar. Que tenham mais, né, afinidade com apresentações, etc. E na segunda agora, né? Tem que ver aqui na agenda, né? Daqui a pouco a gente olha. E aí, Caleb, você já teve que apresentar? É? Aluno? Muita gente não, né? Aham. Tá. E apesar de nesse projeto especificamente ser um grupo com 4 alunos e né, que permite essa possibilidade de selecionar quem tem mais afinidade com a apresentação para assumir essa atividade, uma coisa que é bem importante é que vocês pratiquem, né? Principalmente quem tem dificuldade, aproveitar como uma oportunidade para treinar, porque na banca de PTCC e de TCC não tem como, né, separar essa parte do projeto para outra pessoa fazer. Você vai ter que ir lá e apresentar. Então, quando você vai passando pela experiência, a tendência é ficar menos aterrorizante cada vez mais. Não necessariamente deixa de ser aterrorizante, tá? Mas vai ficando menos. E você, Osmar? Não, nunca teve que apresentar? Olha aí a oportunidade, Osmar. Batendo na porta, viu? Bom, pessoal, aqui a gente elencou, né, Caio, algumas orientações, tá? Primeiro, a apresentação é um item avaliativo da prática integrada, tá? Então, não tem como ficar sem apresentar, não. E você vai abrir mão de uma porcentagem enorme da sua nota. Possivelmente, você não vai ter sucesso aí na matéria, tá bom? Então, é uma parte que tá ali. Né? Apresentação oral, presencial, devendo ser realizada para a turma, para a banca convidada e os professores da matéria. Quem está aqui, os outros, né, as outras pessoas que não estão das equipes e uma banca. Então, a gente convida pessoas ali para poder avaliar o trabalho de vocês. Sejam eu e o professor Caio. Algumas orientações para a apresentação. Olha só que legal, ó, 3 minutos, gente, de apresentação. Tem que, né, ser bem sintético. Você vai falar. Escolher bem. Se for fazer slide, pensa no tempo que você vai gastar em cada slide. Tá? Sei lá, 5 slides. Sim. Sei lá, por aí. Né? E pratica. O melhor remédio para quem vai apresentar, a melhor preparação é você praticar antes. Você saber o que você tem que falar, estar seguro do que você tem que falar. Você não ficar enrolando, falando outra coisa. Falar o que você falar. Você está preparado para falar. E aí a gente chama essa modalidade de pitch, né? Algo que está aí no mundo do empreendedorismo. Então sempre você tem que apresentar ali uma solução, alguma coisa assim. Essa é uma das modalidades da pitch, que é justamente uma apresentação bastante enxuta. Pouco tempo para você expor a ideia. E aqui tem alguns critérios, esses são os critérios que a gente vai colocar lá para o pessoal que vai avaliar vocês. Então você tem que demonstrar que seu projeto tem alguma coisa de inovação. Então, o que é diferente aqui no que a gente está fazendo ou o que a gente se propôs a fazer? Embora não esteja pronto, né? Não tem problema. Um mês, 2, 3 meses, você não consegue de fato fazer um negócio aqui, né? Mas uma ideia, sim, você consegue trabalhar essa ideia. E, querendo ou não, você está vendendo a ideia também na apresentação, né? Quando você faz um pitch, isso é feito em vários contextos, o empreendedorismo é bem comum, e
Às vezes você está procurando um investidor não para ele virar teu sócio no negócio que está pronto. Você está procurando um investidor para uma ideia. E você vai fazer o pitch da ideia e mostrar que é uma ideia viável. Né? Então, na tua apresentação, traz contextos para, ó, isso aqui super faz sentido, tem mercado, tem não sei o que, e eu preciso de alguém que invista para a gente começar. Ou o processo pode estar no caminho, ó, a gente já tem um protótipo assim assado, eu preciso finalizar. Ou já tem um produto que traz tal resultado e eu preciso apresentar isso para o mundo. Então, quando você faz um pitch, tem uma questão objetiva para tu mostrar o contexto, o momento que você está e o que você consegue entregar aquela ocasião ali. Né? Então, no caso de vocês, por mais que não esteja um projeto concluído relacionado ao contexto de cada equipe, vocês trabalharam, construíram um protótipo, conseguiram ler dados do sensor, fizeram análise dos dados, tem o resultado dessa análise, mostra que aquilo é viável não só na teoria. Né? Vocês levaram para a prática, fizeram um teste, e a ideia é apresentar todo esse processo e mostrar que ele faz sentido. E que daria para virar um produto de fato. Uma coisa que eu acho que funcionaria bem é tentar levantar outros contextos que a tua solução pode ser aplicada também. Né? Então, você fala, a solução é essa, sensata, também pode ser aplicada em tal área, né? Modificando pouca coisa no projeto. Isso vai trazer mais valor, mostrar que você tem essa percepção sobre o projeto que você desenvolveu. Então, ó, as avaliações lá, inovação e criatividade, vontade e entusiasmo na hora da apresentação. Então, na hora que estiver apresentando, né, projetar a voz, falar gostando do que você está fazendo ali, mostrando que você, eu que fiz, cara, foi legal, assim, eu coletei dados, eu analisei os dados e tá aqui, ó, tem resultado de verdade. A pessoa, tá aqui, ó, e é isso aí, né? Que é comum. E foi isso. Entendeu? A pessoa termina a apresentação e é isso aqui. E foi o que deu para fazer, né? Então, a ideia é botar mais gás. Assim, né? A utilidade e objetivo do projeto, que isso a gente vem falando desde o início da prática integrada, né? Falar sobre os requisitos do projeto, montagem do hardware, coleta, na verdade isso que vai fazer parte da avaliação, né? Então é importante saber para vocês entendam, né, como que vai ser feita a avaliação lá pelo pessoal da banca. Montagem do hardware, coleta, preparação, armazenamento e análise. A apresentação, aparência profissional, confiança, clareza, objetividade, conteúdo e slides bem produzidos, se for o caso. Legal, né? 3 minutos vai falar o quê? O objetivo, por isso que a gente tem uma semana aí para se organizar, para entender o que vai colocar nesses 3 minutos, né? Nossa, até o exemplo dos anteriores, aquelas apresentações anteriores já não estão sendo. Era de 3 a 5. Isso. Só que muito tempo. Muito tempo. Você vê que a pessoa começa devagar, a falar dessas coisas, não dá para jogar. Né? Conseguir devagar. Tá? Então, com segurança, você consegue fazer uma boa apresentação. Passar um pouco. Não, aí vai estar no formulário de avaliação, tem um item lá que é o tempo. Então, isso é levado em conta na avaliação. Né? Não vai reprovar porque passou do tempo. Aí tem um item avaliativo. Tá? Você montou todo o rádio, fez coleta, né? Mas passou do tempo na apresentação, não pode. Então. Foi? As preocupações agora são outras. Mas é isso. Aí o legal é montar essa apresentação que nesses 3 minutos eles sejam bem utilizados para ser um condensado ali do teu projeto, de fato, tá? Não tem espaço para você querer, mas só um outro exemplo, uma outra forma. Tudo que acontece em conversa, você já se organiza para não precisar reexplicar nada. Você vai falar uma vez de uma forma curta e objetiva cada coisa que você quer colocar ali para a apresentação. E, repito, é uma experiência bacana, principalmente para quem tem dificuldade. É uma apresentação de 3 minutos. Quem tem dificuldade com a apresentação em si, né? Então,
treina, decora a apresentação se for preciso, chega lá com ela, se você precisar apresentar de trás para frente, você dá conta. Né? O nível que você tem que chegar para apresentar. E aí você vai ter certeza que você vai conseguir apresentar nos 3 minutos e com um conteúdo já bem certo do que você tem que falar. Não tem que pensar na hora no que vai ser apresentado. Então, para isso é organizar o que vai estar na apresentação e praticar durante esse período até a data. Tá. Aí, pessoal, tem muito importante aqui, ó. O que acontece? Uma coisa que leva bastante tempo no dia da apresentação é esse... Vou colocar slide, não sei o que, isso gasta um tempo danado, tá? Perde o ritmo das apresentações. O que acontece? Eu nem comentei com o Caio, né? Eu coloquei isso aqui agora, viu, Caio? A gente vai receber as apresentações de vocês um dia antes. Então, o material visual que vocês criaram para a apresentação, coloca um dia antes no GitHub. Que é o tempo para eu, professor Caio, a gente pegar, organizar isso tudo, colocar na sequência. Vai sala tal, vai usar computador tal, já deixa pronto ali na sequência. E aí vocês vão chegar, abre o arquivo e manda ver. Bom. A priori sim. Né? Gente, eu nem conversei com o Caio, mas a priori sim. Olha. Tá? Tem umas dicas gerais. Aqui tem várias dicas gerais, né, gente? Então, atente-se à posição de apresentar. Você vai apresentar aqui, né? Olhando para as pessoas. Né? Evitar esse tipo de coisa aqui, ó. Aqui, gente, ó. Você vai ficar de costas, tá bom? Parece clichê, né? Mas acontece. Sim. Todo semestre acontece. Então, assim, a gente continua falando, né? Mais uma vez, o legal do pitch é isso. Tu não tem espaço de tempo para enrolar. Né? Então tem que estar muito bem treinado e organizado para a apresentação. Então, sim, tem que chegar no nível de estar com ela muito bem memorizada. E aí, qualquer uma dessas coisas que estão na dica aqui, nas dicas, provavelmente já vão ser resolvidas com isso. Mas dê uma lida com calma nas dicas e certifique-se de que todas elas foram tratadas ou pensadas aí enquanto vocês montavam a apresentação de vocês, tá? Mas que é isso, virar de costas, sentar na mesa, alguma coisa, né? Diferente uma apresentação para uma aula, para uma palestra. Né? Então, com um cenário desse de estar na frente falando, é um contexto um pouco diferente e permite coisas um pouco diferentes. O simples fato de ser um formato de pitch e ter os 3 minutos já vai ajudar bastante. Porque o que aconteceu lá com os 5 minutos? A gente percebia que a pessoa começava a falar coisa que não era tão específica sobre o que estava vendendo. Dava espaço para você olhar para o slide, o que eu ia falar aqui mesmo? A gente não quer isso, não. Então, apresentar. Chegou lá, iniciou, play. Pessoal, é isso, é dessa forma, assim que a gente fez, a gente construiu. O objetivo é esse, serve para isso, com a análise de dados que a gente tem, a gente conseguiu entender esse resultado. Isso é importante para tal situação, por isso a gente consegue entregar esse resultado X aqui. Amor. Isso é o que a gente fez aí, né? Os slides, tomem bastante cuidado, evitar colocar muito texto. A ideia, né, 3 minutos, principalmente, não dá tempo de ficar olhando e nem a pessoa que está te assistindo. Então, a ideia é que sejam mais imagens, gráficos ou tópicos que te ajudem a conduzir a apresentação. Isso é legal porque vale muito para o TCC, acontece muito. O TCC tem um espaço de tempo um pouco maior, são 30 minutos, e aí, com medo de esquecer o que vai falar, quer botar texto no slide. Só que o que acontece? O slide numa apresentação é para apoio ao que tu está falando. Então, na apresentação, é bom ter uma imagem que você está falando aqui e usa a imagem como referência. Então, eu estou te escutando, quem está assistindo está te escutando, e usando aquela imagem como uma referência para o que você está falando. Estou vendo a imagem e escutando o que você fala. Se tem um texto lá, ou eu vou ler o texto ou vou estar te escutando. Ou você vai parar para ler o texto, que vai ficar bem ruim. Porque você vai virar de costas, vai ficar lendo lá, e aí a gente vai pensar, mas por que ele está lendo? Eu podia ler, eu sei ler. Então, texto não é legal. Bota imagem, gráfico,
coisas assim são bem mais interessantes porque dá apoio à tua fala. E aí, na quinta-feira à noite, essa quinta, é a palestra de encerramento da GIP, né? Acho que é uma palestra muito interessante para vocês assistirem e já se inspirarem na construção da palestra de vocês, né? Na apresentação de vocês. Óbvio, a palestra, a pessoa que vai palestrar tem mais tempo, mas a construção, a forma de apresentar é parecida. Então, slides mais enxutos, vocês vão poder ver um exemplo de um slide mais enxuto. A questão da fala, da postura. Então, inclusive, se alguém quiser, a gente deixou aqui exemplos de apresentações do semestre passado. São exemplos assim, são apresentações que foram feitas, não quer dizer que foram as melhores. Quer dizer que sejam as ideais. Para vocês olharem, isso aqui foi o que o pessoal já fez. Mas sabe que tem espaço para melhoria. Né? Desses 2 semestres aqui, ó, cada semestre desse, na minha avaliação, teve uma apresentação em cada um que foi boa. Uma das 10, mais ou menos, que tem. Né? E aí, se alguém quiser, às vezes, mais material sobre pitch, ou às vezes algum exemplo, pode mandar mensagem direto para mim, para o professor Caio. A gente vai ficar enchendo vocês de coisa. Já tem material aqui, vocês conseguem pesquisar. Mas se vocês quiserem algum exemplo específico, alguma coisa assim, pode mandar mensagem que a gente envia. Tá bom? Vocês já assistiram aquele Shark Tank? Ficou bem famoso um tempo aí de que investidores ficam ali numa bancada sentados, entra alguém que tem uma empresa que está começando ou que já existe há um tempo e estão querendo que aquela pessoa seja investidor da empresa. Aquilo que acontece ali é um pitch. Tá? Então, quem assistiu, acompanhou alguma vez, já tem essa referência, aquilo ali é um pitch. Ou você pode buscar ali no YouTube, se vocês quiserem, eu acho que eu posso mandar uns vídeos para vocês, mas é o que o professor Fábio falou, né? Ficar mandando um monte de conteúdo assim, não sei o quanto que é vantajoso. Mas se você buscar no Google ali rapidinho, exemplos de pitch, modelos, coisas assim, vocês vão encontrar bastante material. Posso ser um pouco difícil agora, porque assim, praticamente a gente finalizou o trabalho, né? Uhum. E assim, nem na questão 2 do relatório, tinha nada sobre não propõe livro, trabalhar nesse lado com o livro. As pessoas estão propondo agora, assim, que praticamente já acabou esse trabalho para quem vai passar. Aí tem que imaginar o relatório de novo, tem que ir também. Eu passo no meu grupo que tem que estar revoltado. Tem tantas tarefas, outras atividades, outras disciplinas para correr atrás, então assim, mata uma coisa e para outra, né? É uma coisa, uma novidade, assim, que está passando. Mas isso é mais para entender assim, o que é o formato da apresentação, né? É uma apresentação de 3 minutos. Teria que ser a apresentação que foi elaborada. Isso. O relatório O que foi elaborado. Você não tem que alterar o relatório. Precisa, tá bom? A apresentação não pensa que é uma coisa. Mas isso, na realidade, acontece, assim, né? Você desenvolve um trabalho na academia, para fazer seu mestrado. Mas aí seu mestrado tem um potencial de ser um produto, de, né, ser um processo, alguma coisa. Aí você vai olhar um pouquinho mais para esse lado, trazer alguns dados e montar uma apresentação. No trabalho de vocês tem dados, tá? Interessantes. Vocês podem pensar e construir slides em cima daquilo. É só a forma de apresentá-los. Acho que para essa apresentação não é tão interessante você pegar uma foto ali do circuito, falar da dificuldade que teve, não. É esse o foco, né, que a gente espera. Tá? É o foco mais de você trabalhar melhor a ideia e mostrar que vocês fizeram algum tipo de validação. Que é isso, né? Vocês fizeram algumas validações. Viram algumas dificuldades. Mas é desafiador mesmo. Eu sempre gosto de aproveitar um pouco o gancho para TCC, até porque vocês estão nessa etapa já do curso também, né? Que uma coisa que acontece muito em TCC, eu já tive conversando com o professor Fábio sobre isso, eu tenho incentivado as 2 bancas de TCC que eu estou orientando agora que vão defender, eu tive esse cuidado para que eles fizessem minimamente uma coisa que é validar o que eles estão gerando. Porque, de modo geral, a gente fala que o objetivo do trabalho é desenvolver o app. Eu falei, não, moço, o objetivo do teu trabalho não é desenvolver o aplicativo.
O aplicativo que você está desenvolvendo é um meio para tratar o objetivo que tu quer, né? Então, é facilitar. Por exemplo, tem um projeto que é o registro de ocorrências do IF. Então, o que você quer? Centralizar as ocorrências, facilitar que os alunos tenham acesso a registro de ocorrências de coisas que estão acontecendo no IFB. Como que eu vou fazer isso? Tem várias formas. Uma solução que foi proposta para construir o TCC é desenvolver um aplicativo que permita que cada aluno esteja ali o aplicativo instalado e cadastre. A gente consegue centralizar essa informação e o pessoal da manutenção ter acesso. Tem uma cadeira quebrada no laboratório tal, um computador que parou de funcionar. Quem está usando o ambiente tem essa informação, centraliza pelo app. Aí, o que acontece? A pessoa desenvolve o aplicativo e fala, terminei meu TCC, o aplicativo está desenvolvido. E tem uma etapa que é mostrar que o aplicativo funciona. Então, pede pelo menos, né, não precisa ser um super projeto para ser. Tem potencial grande. Mas como TCC, pede para um grupo de colegas instalar o aplicativo no celular, testar, dar um feedback do que ele acha sobre o aplicativo, do que ele acha sobre as funcionalidades, o que cada um pensa que poderia ter a mais, ou se acha que está ok. Isso vira um registro do documento também. Quando tu vai apresentar o TCC, a apresentação deixa de ser um simples, existia esse contexto e desenvolvi esse aplicativo. Existia esse contexto, precisava de uma solução, eu propus a solução como desenvolvimento de aplicativo, desenvolvi e validei com pessoas que essa minha solução é funcional. As pessoas falaram que super usariam esse aplicativo no dia a dia para fazer os registros. Com o teste que a gente fez aqui, a gente conseguiu tal resultado. Ver o potencial do que eu desenvolvi, isso é vender o que você fez. Você não fala só, então, meu projeto foi isso, aí eu fiz isso, usei tal linguagem, foi assim, foi assado, e acabei. Então, você fala, existia esse problema, eu desenvolvi essa solução, eu validei essa solução, e o feedback foi esse, foi muito bom, faz sentido, tá vendo? O que eu fiz é legal. É isso que a gente precisa da apresentação. No caso de vocês, já tem. Né? Vocês desenvolveram, implementaram, mostraram no eletrônico, implementaram, coletaram dados de um contexto. Tudo isso para quê? Desde o início a gente fala, tem um contexto, tem que conseguir encontrar algo dentro daquele contexto. Cada sprint a gente reforçava isso. Né? Por que é que está fazendo? Qual que é o objetivo? O que tem que fazer agora é mostrar que vocês testaram isso, coletaram dados, analisaram os dados e conseguem mostrar que aquilo que vocês construíram faz sentido, traz solução de fato. E aí isso já é o processo de venda em si. Então, ao invés de falar tanto sobre o produto construído, você fala sobre o contexto, a proposta de solução que foi o que vocês construíram, mas nem precisa aprofundar tanto, e principalmente mostrar que a solução que vocês desenvolveram ao longo, ela de fato traz resultado, porque vocês conseguiram fazer ela funcionar, coletar dados, analisar os dados e mostrar que tem resultado. Pronto, você vendeu e o que você fez foi legal e funciona. É isso. A tecnologia, ela é um meio, né? Por exemplo, aqui no projeto, da minha equipe da Priscila. Qual que era o objetivo, Priscila? Monitorar três faixas etárias, está em análise de reações, observações, Qual que é o benefício que isso pode trazer? pode trazer ajuda para a médica, né? Pode trazer também a questão do alerta, né? Dos pais, né? Pode estar, possa ver se tem, né? Aí, por exemplo, aí, ó, só fazer uma conta de padaria. O foco é nisso. O foco é nisso, olha só, Exato. interessante. Ó. Quantas pessoas morrem de morte súbita no Brasil? Pega lá no DataSUS, tá? Né? Não sei se vocês conseguiram encontrar esse dado. Conseguiram? Tem uma base de dados do SUS, chamada DataSUS. Lá você consegue pesquisar, né, as causas de morte, no período tal. Então, por exemplo, vamos imaginar, tinha tantas mortes lá de morte súbita por apneia, não é? Ou não é? Faz parte. Agora, aí tem um caso também da questão da família. Então, é porque como a gente ia trabalhar no estresse,
preparado. Depois de acordar, né? A gente também, como a gente tem dificuldade de beber, a gente já conciliou e falou, não, a gente faz detalhes e daria para fazer. Então você pode falar, quantas pessoas falecem de morte súbita? Se fosse possível monitorar, quantas vidas a gente poderia né, quantas mortes dessas a gente poderia prevenir? É uma estimativa, tá vendo? Que é um número, né? Você consegue. Aí, ok, agora fazer isso virar realidade é uma ideia. Só destacar um problema e falar um potencial de solução. O quanto que isso pode impactar. Só nessa linha de raciocínio você já consegue construir uma narrativa. Viu, pessoal? Assim, o acompanhamento técnico do projeto a gente fez ao longo das sprints. A apresentação é focar no que foi o teu contexto. E que desenvolveu uma solução técnica. E aí o que acontece? Bem vendido, né, bem apresentado, quem achou interessante, fala, deixa eu ver o que é que foi construído de fato. E aí a pessoa que tem interesse, você criou interesse para a pessoa entender o que você construiu. Você desenvolveu então um sistema assim, você montou uns eletrônicos, coletou dados com tal sensor. Pô, bacana, isso realmente é legal, olha. Então a ideia dessa apresentação pitch é criar interesse em quem está assistindo sobre o produto que você construiu. E aí, por isso o contexto é o foco principal. O da Paloma, né, vocês até foram falar com a gente com essa preocupação, né, no último encontro. E quando a gente conversou foi exatamente a mesma coisa, cara. Controlar a temperatura do computador já tem um mercado pronto para isso. Né? As pessoas pensam em coolers diferentes, formas de resfriar diferentes. Então esse mercado existe, é um contexto que já está aí. Então tem que trazer mais informação sobre o contexto para validar essa importância e aí fazer essa pesquisa, como o professor Fábio falou, trazer números, falar quantos computadores estragam por conta disso, quanto que é investido nisso, quanto que é... E aí você vai, então esse mercado existe, esse universo existe, esse contexto existe, isso é um problema, existem várias soluções e uma solução é o que a gente está propondo que funciona dessa forma e esse é o resultado que a gente alcançou. E aí e aí de novo, a ideia do pitch é que quem assistiu a apresentação fala, cara, deixa eu entender mais sobre isso, vem aqui, me fala mais, vamos sentar aqui numa reunião depois pra gente conversar, né? Se fosse um universo relacionado a empreendedorismo de fato, né? Joia, pessoal. Vamos ver a data, cara? Mas ficou mais claro aí pra vocês? Alguém tá com... Ficou, né? Beleza. Vamos lá ver a data. Lá nos slides, né? Tá. Quem tinha perguntado? Júlio, né, Júlio? Quinta-feira, 13/7, 7 horas da noite, mini auditório. Bloco 4, primeiro andar. Deixa eu ver se não tem uma banca. Tá. Então, hoje é terça, né? Então, vocês têm mais de uma semana e 2 dias. Só tem banho à tarde, são 2 horas. Depois eu vou apresentar. Rapaz. Mas, tá. Anota aí, manda já na equipe, para o pessoal não ter que pesquisar depois. Manda no grupo, caixa alta, reunido. Galera, apresentação. Quinta-feira, 19/7, presença de todo mundo. 19/7 não, tá mal ali. 13/7, 7 horas da noite, Vila Vitória. Presença de todos é indispensável. Aí, papel de coach motivacional aí. Vamos terminando, vamos lá. É isso aí, pessoal. Final de semestre. Agora falta uma semana para acabar e ao mesmo tempo, né? Um monte de coisa para finalizar, mas é natural. E o importante é isso, está chegando no fim, os trabalhos estão
feitos, estão encaminhados, né? Então, chegando na etapa final aí de montar a apresentação e finalizar mesmo, validar aí o que foi desenvolvido ao longo dessa prática. Quem está com banco de TCC vai validar o que você fez aí ao longo do ano de TCC. E sucesso aí para todo mundo. Dúvidas, observações? Eu ia sugerir a gente parar a gravação e depois, se alguém quiser conversar alguma coisa, tirar alguma dúvida específica,